Bom dia, meninas! Mais uma vez com a nossa EBD virtual. Hoje nosso quarto encontro, já mandei para vocês o programinha. O quarto encontro fala sobre perdão, a porta-voz da paz. O nosso texto bíblico, para o nosso estudo, se encontra em Efésios 4:32. Fala exatamente o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então vamos orar para nós continuarmos? Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida. E agradecemos este momento de oportunidade que o Senhor nos dá, que possamos estudar a Tua lição. Para isso, ó Pai, precisamos que o Senhor tire de nós todas as coisas que possam nos atrapalhar de enxergarmos com a mente da fé que a Tua Palavra, o que a Tua Palavra quer nos passar, quer nos ensinar. Portanto, Senhor, livra-nos de tudo aquilo que nos atrapalha a escutar a Tua voz neste momento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, meninas, então a gente vai falar agora sobre o perdão. Como a gente está fazendo um estudo familiar, a gente vai ver que o perdão, ele é muito importante para os nossos relacionamentos, qualquer relacionamento, porque a palavra de Deus fala que o que nós pudermos fazer para vivermos em paz com as outras pessoas, a gente tem que fazer. Então nós vamos ver que o perdão, ele é muito importante para dentro da nossa família. Então olha só, a gente já leu Efésios 4:32, que é o apóstolo Paulo falando para os Efésios, lá, pessoal, os crentes em Efésios, o modo deles procederem entre eles, entre os irmãos, entre os cristãos, entre relacionamentos. Nesse caso aqui, a gente está falando aqui sobre o relacionamento familiar dentro da nossa família. Gente, nessa época agora, por exemplo, que muitas coisas estão fechadas, que a gente teve dificuldade de sair para trabalhar, os pais, os filhos, todo mundo junto dentro de casa, é muito importante que a gente coloque em prática a palavra de Deus nesse sentido do perdão, porque senão nós não vamos ter paz dentro de casa. Vai ser aquela guerra, porque cada um quer uma coisa. Então é sobre isso que nós vamos ver. Olha só, eu vou ler o estudo, que é aquilo que eu falei para vocês. Muitas irmãs têm dificuldade de imprimir ou dificuldade de baixar mesmo PDF para ler pelo celular. Então eu vou ler, tá bom? Olha só. Nosso objetivo é mostrar que perdoar é um mandamento da palavra de Deus. Não pode ser meramente baseado em sentimentos, vontade ou emoções, mas sim na compreensão de que a falta de perdão atrapalha o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então, meninas, olha só, perdoar não é uma coisa que, eu quero perdoar. Não, eu não quero perdoar. Ou eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Ou o outro não veio me pedir perdão, então não vou perdoar. Olha só, o perdão, ele é um mandamento. E assim como o amor, o perdão também, ele não é uma coisa que depende da nossa emoção, uma atitude que depende da nossa emoção, da nossa vontade, mas sim um mandamento. Observa só, se você não é mãe, você é filha, já teve uma mãe, uma pessoa que você devia obediência. E quando é um mandamento, quando nossos pais falam alguma coisa, nós temos que obedecer querendo ou não. É um mandamento, então não depende da nossa vontade, mas sim depende da nossa atitude como os filhos de Deus. Se Deus manda que nós perdoemos uns aos outros, nós devemos fazer isso. Continuando, algumas perguntas aqui para a gente refletir. Olha só. O que é perdão para você? É fácil perdoar? Sim ou não? E por quê? E compartilhe alguma situação que você já teve que perdoar alguém. Qual foi sua atitude e como se sentiu depois do perdão? Bom, então, como a gente não tem todo mundo aqui para poder falar, vou falar da minha experiência. E se alguém quiser falar nos comentários, no WhatsApp, pode falar. Olha só, o que é perdão? Perdão, para minha pessoa, é você
primeira coisa, é um mandamento, é uma obediência que você tem que cumprir, mas é você liberar a sua... Aquela mágoa, vamos falar assim, né? Aquela mágoa, entregar para Deus, porque a gente vai ser magoado, você vai perdoar porque você foi magoado por alguém que fez alguma coisa por você ou com você. Então, nesse caso, é você, aquela mágoa, você liberar, você fazer com que ela suma da sua vida, daquele ressentimento, pra gente não ficar levando aquela amargura o resto da nossa vida. E é fácil perdoar? Não é fácil perdoar, porque a vontade que a gente tem é de a gente fazer, no mínimo, igual aquela pessoa fez com a gente, tá? Então, se alguém magoa, faz alguma coisa ruim pra gente, a vontade que a gente tem é de fazer a mesma coisa, ou melhor, a vontade que a gente tem de fazer pior até do que aquela pessoa fez com a gente. Então, falar né, não é fácil. E por que não é fácil? Não é fácil porque nós temos vontades, nós somos pecadores, nós temos dentro de nós a vontade de fazermos justiça própria, vamos falar assim, tá? E compartilhar perdão, acho que a gente perdoa sempre, não só as pessoas do nosso dia a dia, dos nossos familiares, como pessoas que a gente tem um relacionamento no serviço, na igreja. A minha atitude foi a atitude de quando eu tenho condição de chegar perto da pessoa e conversar e pedir para ela perdão, eu peço. Quando eu não tenho condição de pedir perdão para aquela pessoa, porque sei lá, às vezes ela já saiu da minha vida, mora longe, né? Então eu mesmo oro ao Senhor, peço perdão a Deus, perdoo aquela pessoa, né, por ela ter cometido alguma coisa, e a gente continua a nossa vida. E como eu me senti? Eu me senti bem, porque eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo com aquela coisa ruim dentro da gente, que trouxe assim, martelando na cabeça da gente. E depois, aquilo sumiu. Não porque eu esqueci o que aquela pessoa fez, como se tivesse uma amnésia, não é isso. Mas aquele sentimento ruim de que eu tenho que me vingar, que eu tenho que fazer, né, e acontecer, porque eu não posso levar desaforo para casa, isso tudo sumiu, graças a Deus. Então agora vamos ler aqui o que é perdão. De acordo com o dicionário, perdão significa desculpar, absolver, remir uma pena, uma culpa, uma dívida. No sentido prático da vida cristã, perdoar é abrir mão dos direitos próprios contra o ofensor, aquele que nos ofendeu, e transferir esses direitos para Deus. Porque, meninas, vê se vocês concordam comigo. A gente no dia a dia, principalmente eu estou falando agora num relacionamento familiar, a gente vai fazer coisas que a gente às vezes não pretendia, ou às vezes a gente, sem querer, magoa a uma pessoa, porque magoar uma pessoa não significa que você vou fazer aquilo para magoar aquela pessoa, para ferir aquela pessoa. Não necessariamente. Às vezes, você fala alguma coisa, uma brincadeira, deixa de fazer alguma coisa e aquela outra pessoa fica ofendida e você nem sabe. E isso, assim, é vice-versa. Isso tanto você pode magoar uma pessoa, como uma outra pessoa também pode magoar a gente. Então, a vontade que a gente tem, foi o que eu falei aqui, é da gente fazer, no mínimo, o que aquela pessoa fez com a gente, dar o troco. Mas, a gente, no caso aqui, a gente viu que perdão é você abrir mão desse direito que você acha que você tem, para que Deus possa usar esse direito que seria seu, vai ser transferido para você, porque ele é que tem o total direito de perdoar, transferir para Deus todas as nossas mazelas. Você deve perdoar, porque essa é a única opção para um relacionamento saudável com Deus e com o seu próximo. Portanto, entenda o quê? O que não é perdão e o que é perdão. Então, perdoar, para nós termos um relacionamento saudável, um relacionamento principalmente dentro de casa, uma convivência familiar, é muito importante que nós possamos liberar o perdão. Perdoar as outras pessoas e também sermos perdoados. E aqui, então, a gente vai ver 2 pontos. Primeiro, nós vamos ver o que não é perdão. E depois nós vamos ver o que é perdão. Então, vamos lá, presta atenção. O que não é perdão? Fingir para manter as aparências.
Essa é uma atitude que acontece muito na infância, quando as crianças são forçadas a pedirem desculpas pelas suas agressões. Muitas vezes, essa encenação se repete na vida adulta como um substituto superficial ao verdadeiro perdão. Então, perdão não é fingimento. Sabe aquela coisa? Você perdoa? Perdoo. E fica com aquilo guardado. Perdoa, você vai ver daqui a pouco, né? Quando eu tiver a oportunidade, você vai ver se eu vou te perdoar. Aí, quer dizer, isso é um perdão aparente. Aparentemente, você perdoou aquela pessoa por ter feito alguma coisa com você. Mas no fundo, você não perdoou. Você está com aquilo guardado ali, tá? Então, isso não é um tipo de perdão. Outra coisa é negar os fatos. Faz de conta que isso não aconteceu. Olha só. Ignorar as ofensas é tentar enganar a si mesmo, pois não é possível esconder os sentimentos e emoções por muito tempo. Ao primeiro sinal ou lembrança da pessoa que o magoou, tudo voltará à cena. A negação é uma mera desilusão, porque ela é frágil, fingida e superficial. E aí no Salmo 51, no versículo 6, tem um pedaço, né, de um versículo que fala: eis que te comprazes na verdade no íntimo. Gente, o cristianismo, ele não é uma vivência fingida, que a gente nega as emoções. Nós somos seres humanos, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir alegria, nós vamos sentir magoados por alguma coisa, depressivos em alguns momentos. As emoções fazem parte do nosso ser, né, da nossa humanidade. Então isso é normal. O problema que a gente não pode fazer é negar esses fatos. A pessoa te magoou, você tá triste, vai conversar com ela, vai tentar ver a situação. Não caiu não, faz conta que nada aconteceu, que tudo tá bem, que isso não mexeu comigo. Mas por dentro você tá, né, com os nervos todos frangalhos. Não, a gente tem que colocar as emoções para fora. Inclusive, a ira é uma expressão de um sentimento. Mas a gente tem que... A palavra de Deus fala que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar. O problema é você irar e fazer alguma atitude com aquela outra pessoa. Então, nós temos que... colocar para fora aquele sentimento, falar, nem que seja sozinha, sabia? Tem gente que às vezes você não pode falar, né, que tem vontade de chegar perto da pessoa e falar umas verdades, mas você não tem como fazer isso. Então vai sozinha pro seu quarto, ora, coloca ali, expõe. É a melhor forma da gente colocar as nossas emoções para fora. Dou uma dica, é na oração. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso. Uma vez eu fiquei magoada aqui em casa por algumas coisinhas, né, do dia a dia, e a vontade que eu tinha era de falar um monte de coisa com todo mundo. Gente, eu fui pro quarto, orei, comecei a orar, né, comecei a chorar com o Senhor. Olha, o Senhor abre a mente da gente, e eu comecei a ver que aquilo tudo que estava acontecendo, porque eu tava me achando assim, a boazuda, né, a melhor, porque eu faço, aconteço, sem mim essa casa aqui não anda. Ai, meu Deus do céu. E aí, eu comecei a orar e falar pro Senhor, né? Sabe aquele mimimi, me sentindo coitadinha, de pena de mim? É assim que eu tava. E de repente o Senhor colocou: Regi, presta atenção. Essa casa aqui não anda por sua causa, não. É tudo por minha causa. Se você faz, se você deixa de fazer, se as coisas acontecem, deixam de acontecer, é porque eu estou no comando, não é você. E aí ele me fez enxergar essas coisas e de repente eu me vi numa outra posição. Então a melhor coisa que tem é a gente, quando a gente está magoado, triste por alguma coisa, não negar, uma forma de não negar os nossos sentimentos, é a oração. Vai, fecha a porta do seu quarto, coloca todas as suas emoções para fora, fala com o Senhor, que Ele vai fazer com que você comece a enxergar outras coisas que você não estava enxergando. E aí você vai ver a realidade da situação. Porque quando a gente está com raiva, o nosso organismo, ele passa a respirar com dificuldade, a gente começa a não raciocinar direito, porque falta de oxigenação no cérebro, e você não vê aquilo que você está enxergando, você age com as suas emoções. Quando a gente vai, então, para o quarto para orar, falar com o Senhor sobre aquilo que está acontecendo, a situação muda completamente de figura. Deus é maravilhoso nessas coisas. E agora a gente vai ver, então, o que é o perdão. Vimos que o perdão, ele não é fingimento e também não é negação da realidade, daquilo que aconteceu. Então, nós vamos ver, então, o que é perdão. Olha só, o perdão é esquecer.
Há pessoas que dizem, perdoo, mas não esqueço. É claro que o perdão não gera amnésia. Você não deixa de lembrar o que a cola da emoção fixou em sua memória. Mas não é nesse sentido que o perdão propõe esquecer. Mas se quisermos que Deus nos perdoe, precisamos esquecer, deixar de lado a ofensa. Perdoar, então, o ofensor. É não esquecer que o que foi feito dirige as suas atitudes. Deus perdoa e esquece, ou seja, Ele não nos retribui conforme nossos atos. A lembrança do fato não nos incomoda mais, pois ficamos livres da ira, do ódio, da mágoa, da tristeza. Em Jeremias 31:34 fala o seguinte: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, gente, perdoar é esquecer. Esquecer não que aquela pessoa fez com você, esquecer não que aquilo te trouxe mágoa, te trouxe insatisfação, mas é você deixar aquilo de lado, pegar aquela atitude, aquela coisa ali que aconteceu com você e dar um chute naquilo, não é botar num cantinho, entendeu? Não é botar no cantinho, vou guardar aqui, a hora que eu precisar, eu lanço a mão dele e jogo na cara tudo o que essa pessoa fez por mim. Porque isso não é atitude de Deus, não é atitude do nosso Pai. E nós temos que ter a atitude do nosso Pai, se nós somos filhos de Deus. O Senhor Deus não lança na nossa cara os nossos pecados. Hoje, na minha devocional, eu estava lendo sobre Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando foi que Jesus chegou perto de Pedro e jogou isso na cara dele? Olha, você me negou 3 vezes, tá vendo o que aconteceu? Como é que você é? Não. O que Jesus fez? Ele, ao contrário, acolheu, perguntou para Jesus, ao invés de ele olhar qual foi a atitude de Pedro, ele olhou o outro lado. Ele perguntou: Pedro, você me ama? Mesmo você tendo me negado, você me ama 3 vezes? Então, a mesma coisa a gente tem que fazer com o outro, principalmente dentro da família, pai, mãe, marido, mulher, né, filhos, com os filhos. Outra coisa, perdão é viver na prática viver na prática a vida cristã. Porque é fácil a gente falar, nós temos que perdoar. Legal, está escrito na palavra de Deus que temos que perdoar. Mas nós vivemos isso na prática porque a gente sabe que a vida cristã, ela é uma prática, ela é um viver, é um modo de vida. Não é só uma filosofia, uma coisa teórica, mas é uma coisa prática. Então, olha só, é abrir mão dos direitos próprios contra o ofensor e transferi-los para Deus. É uma atitude profunda em termos espirituais. É ficar livre para amar o ofensor. Então, quando a gente pratica o perdão, mesmo ele sendo difícil, porque o perdão a gente só tem condição de praticar com a palavra do Senhor, com relacionamento com o Senhor, fica mais fácil da gente perdoar. Porque a gente tem que ver que os nossos pecados não são contra o outro, mas em primeiro lugar contra Deus. Então, quando a gente magoa alguém, faz mal ao nosso próximo, ou por atitudes ou por palavras, nós estamos quebrando um dos mandamentos, que é não amar ao próximo. E aí, nesse momento que você quebra esse mandamento, o que está acontecendo? É um pecado em primeiro lugar, contra o Senhor. Depois, então, vem com o próximo. Então, o perdão, ele tem que ser uma praticar no dia a dia, para que a gente possa fazer as duas coisas, perdoar e amar. E agora a gente vai ver alguns motivos por que nós devemos perdoar. Mas, enfim, por que cargas d'água nós temos que perdoar ao nosso semelhante, o nosso familiar? Por que a gente não pode dar o troco também? Nós não temos esse direito, né? Então vamos ver qual é o motivo. O que está aqui falando pra gente? Porque Deus lhe perdoou. Você foi perdoado por Deus através da redenção de Cristo na cruz do Calvário. Não havia bem algum em você para oferecer a Deus que pudesse ser suficiente para lhe redimir. Entretanto, Cristo lhe perdoou incondicionalmente. E aí, em Hebreus 8:12, fala:
pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meninas, prestem atenção. Nós queremos ser perdoadas, né? Por Deus, pelas outras pessoas. Queremos que aquilo que a gente fez, que as pessoas olhem para isso e nos perdoem. Tudo bem, isso não é ruim. Agora, nós também temos que perdoar o outro. Por quê? Primeiro, Deus nos perdoou. Inclusive, na oração, né, do Pai Nosso, fala aqui, pede, né, para que Deus possa nos perdoar os pecados da mesma forma que nós perdoamos o outro. Então, se a gente não perdoa, a gente também está fazendo essa oração da boca para fora. Então, nós queremos que, assim como Deus perdoou os nossos pecados, nós também devemos perdoar o pecado do outro. Agora, olha só, presta atenção. Isso é uma coisa, né? Você acha que Deus perdoou só você? Só os seus pecados? O pecado do outro, não? Pelo que a gente viu aqui, isso serve para você e serve para o outro também, serve para toda a humanidade. Então, o Senhor já perdoou o pecado do outro. Por que nós, então, não vamos perdoar também o pecado dele? Né? Ou seja, parece que nós somos melhores que Deus, né? Porque Deus, ele não consegue conviver com o pecado. Se ele não perdoar aquele pecador, ele não vai conviver com aquela pessoa. Agora, se Deus, que é santo, que não convive com mancha nenhuma de pecado, pecadinho ou pecadão, né? Ele perdoa aquela outra pessoa. Por que nós estamos querendo ser melhores do que Deus em não perdoar aquela pessoa? Parece que nós queremos... Não estou falando nem colocar no lugar de Deus. Estou falando que parece que nós estamos querendo ficar acima de Deus. Que se Deus perdoa e a gente não perdoa, Deus que é santo, que não convive com o pecado, e nós que somos imundos, que vivemos numa boa com o pecado, a gente não vai perdoar? Então, é mais um motivo para a gente perdoar. Muito bem. Depois aqui, para que nossas orações não sejam impedidas. Se não quisermos ou não pudermos perdoar, nossas orações também não serão respondidas pelo Senhor. E Marcos 11, 25 fala: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Olha só, como eu falei logo na nossa lição, o pecado maior, ele é cometido contra Deus. Lembra de José, né, quando a mulher de Potifar queria adulterar, e ele fala que ele não faria aquilo com ela, porque o dono da casa, Potifar, ele tinha entregue tudo nas mãos deles, menos a esposa. E aí ele fala, como eu iria pecar contra Deus? Ele não fala pecar contra Potifar. Entendeu? Se ele tivesse relação sexual, se ele adulterasse com a mulher de Potifar, ele estaria ofendendo a Potifar. Mas ele fala, como eu pecaria contra Deus? E Davi. Lembra de Davi, com a história de Betseba, que teve a traição, teve o adultério, né? E adultério, assassinato, várias coisas. Quando Natan chega perto dele e confronta ele, né? Que ele cai em si, vê o pecado que ele fez, o que ele fala? Né? Tem até um salmo, né? Contra ti somente pequei. Ou seja, ele não pecou com assassinato, quando matou Urias, quando matou a família de Urias que foi destruída, Betseba, o filho dele, né, que faleceu. Então, ele pecou quem? Contra Deus. O pecado maior é contra o Senhor. Depois da Bela, vem o ser humano, né? Vem a outra pessoa. Então, as nossas orações podem ser impedidas de chegar até Deus porque nós não estamos liberando o perdão, né? Então, nós temos que perdoar, porque o perdão é um mandamento. Então, a partir do momento que você não perdoa a outra pessoa, você está quebrando o mandamento de não perdoar, né? Um mandamento de uma obediência. Você está desobedecendo ao Senhor. Então, é um pecado. Não perdoar também é um pecado. Então, você não perdoa o outro porque pecou, mas você está cometendo aquele pecado de não perdoar e quer que o Senhor te perdoa. Né? É uma coisa meio estranha, fácil, né? Quando é para um lado é difícil, quando é para a gente tá tudo tranquilo. Então a gente tem que analisar essas coisas.
E agora nós vamos ver o benefício do perdão para a nossa vida. Porque quando Deus manda a gente fazer algumas coisas, Ele sabe por quê. Ele sabe que nós precisamos daquilo. É igual quando a gente é criança, né? Às vezes você manda seu filho fazer alguma coisa, os seus pais mandavam, né, você fazer alguma coisa, você não entendia muito bem o porquê. Mas tinha uma razão, tinha um porquê daquilo, que você não entendia, tá? Por exemplo, quando às vezes a gente estava brincando lá na rua, mas chegava a determinado horário, os pais a gente mandavam a gente entrar para dentro de casa, tomar banho e dormir. Por quê? Você queria entrar para dentro de casa, parar de brincar? Lógico que não. Você queria estar lá na rua, continuar brincando com seus amigos, seus colegas, e às vezes alguns até continuavam, né? Mas você, o seu pai mandou você entrar, você tinha que entrar. Aí, chegava no outro dia de manhã, você tinha condição de acordar, de ir bem para a escola, né, de estudar, se você não estudar de manhã, estudar em casa. Se você ficasse naquela, não, eu não vou obedecer meu pai, eu vou desobedecer, eu não vou entrar, o que ia acontecer? Você teria que arcar com as consequências de não acordar no horário certo para ir para a escola, ou se for morrer de sono, não entender nada que o professor está falando lá na frente, enfim, tinha alguma confusão, alguma consequência daquele seu ato de desobediência. Então, nós vamos ver aqui por que é interessante para a gente os benefícios que o perdão traz para a gente. Paz interior e com Deus. Alegria, saúde física e emocional, liberdade e fortalecimento dos relacionamentos. O perdão verdadeiro sara as feridas interior. O perdão verdadeiro dá saúde à alma, à mente e ao coração e ao corpo. Olha só o que está escrito em Mateus 11, 25, 26. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Então, meninas, nós queremos viver em paz, não é verdade? A melhor coisa que tem é a gente deitar nossa cabecinha no travesseiro e dormir o sono dos anjos, né? Agora, como que nós vamos viver em paz se nós não perdoamos a outra pessoa? Por quê? Porque aí Deus não vai nos perdoar também. É uma condicional. Nós temos que perdoar porque dentro do nosso interior nós temos que ter total liberdade, livre para adorar ao Senhor. Tanto é que ele fala aqui, quando você fosse oferecer ao Senhor alguma coisa em adoração, se tem algum problema com o seu irmão, corre lá e vai resolver. Para quê? Para você ter o seu interior, as suas emoções, né, a sua vida, a sua paz livre, leve, solto, para poder fazer essa adoração ao Senhor. Então isso traz uma paz a todo mundo. Você que já sentiu essa experiência de perdoar, eu falo que não é esquecer e botar no cantinho, mas é que dá um chutar para longe aquilo para não ficar mais perto da gente. Então, você sente aquela paz interior, aquele alívio, aquela carga que você estava, aquela mochila pesadona que você estava nas costas, ela é jogada para fora, né? Para baixo, você não sente mais aquilo. E é muito bom nós estarmos livres para adorar, para ter comunhão com o Senhor. Por isso que ele fala, vai resolver primeiro a sua situação, depois você vem falar comigo. E o valor do perdão em casa. Por que nós temos que perdoar um ao outro em casa? Olha só. Certamente há dias em que o outro não merece perdão. E isso não é novidade. Nenhum de nós merece o perdão que recebe. Perdoar é dolorido, porém, pior é guardar o ressentimento. E aí, em Mateus 18, 21, 22, fala, quantas vezes eu tenho que perdoar, né? 7, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? 7 vezes, tá bom? Aí Jesus respondeu, não, eu te digo que não falo que somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Gente, presta atenção, meninas, vocês vão concordar comigo. Na rua, fora de casa, nós usamos máscaras. Não só agora por causa do Covid, né, que literalmente a gente usa máscara, quando você chega em casa você tira a sua máscara, mas vamos falar agora, parafraseando, né? Nós usamos máscaras dentro de casa, nós usamos máscara fora de casa. As pessoas no serviço, na igreja, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, não sabem como nós realmente somos, de fato, né?
Quem sabe como nós somos de fato são as pessoas que convivem com a gente, os nossos familiares, porque eles veem a gente sem a máscara, entendeu? Eles veem a gente sem a máscara. Você chega em casa, você tira a máscara, você é você. E aí é que é o problema. Nós colocamos dentro de casa todas aquelas coisas ruins que o nosso coração tem, porque a palavra de Deus fala que o nosso coração é corrupto e enganoso. Então, gente, onde superabundou o pecado, superabundou também a graça. Então, onde superabunda as ofensas, também tem que superabundar o perdão. Porque é dentro da nossa casa que nós mostramos realmente quem nós somos. Os outros não conhecem de verdade quem nós somos. Às vezes uma pessoa faz algum comentário a meu respeito, que eu falo assim, gente, será que é isso que eu tenho passado para essa pessoa? Por exemplo, eu já cansei de ouvir as pessoas falarem assim, ai, Regi, eu acho você assim, tão calma, tão... como é que eles falam, gente? Tão calma. Parece que você não se estressa, você não é nervosa. Eu fico pensando assim, eu não me sinto desse jeito, né? Eu me sinto nervosa, agitada, fazendo uma coisa e fazendo outra. Eu me lembro que quando a gente estava indo para o serviço ainda, né, presencial, que agora eu estou trabalhando remotamente, minha filha estava indo, foi junto comigo, que ela estuda lá perto, aí nós estávamos lá no refeitório, lá de onde eu trabalho, e aí uma das minhas colegas perguntaram para ela, né, para minha filha, escuta, sua mãe em casa é assim, calma, tranquila, que ela é tão calma, ela é tão tranquila aqui no serviço e tal, nada para ela tem problema, assim. Ela é calma assim em casa? Eu lembro que a minha filha ficou assim, olhava para mim, olhava para minha colega, olhava para mim, olhava para minha colega, como se dissesse assim, minha mãe calma? Você tá falando da minha mãe? Minha mãe não é calma, não. Minha mãe não é calma, não. Minha mãe é estressada. Ela chega, a gente tá bem, tá todo mundo bem dentro de casa. De repente, quando ela chega, ela já começa, Gabriela, pega isso. Osmar, o que você fez? Osmar, cadê não sei o que? Olha, tinha um negócio aqui que tava aqui, gente, cadê não sei o que? Ela bota todo mundo pra fazer alguma coisa, né? Minha mãe não é calma, não. Aí minha colega falou, nossa, mas não é o que parece, não. Que aquilo é tão calma, tão zen, tão... Meu Deus, quer saber de verdade quem eu sou? Vem aqui em casa, pergunta pro meu marido, pra minha filha. Senão passa uns dias aqui para saber se eu sou realmente calma, tranquila, serena, né? Então, é aqui dentro de casa que a gente demonstra realmente de verdade quem nós somos. Então, é por isso que dentro do nosso lar tem que haver o perdão, porque senão ninguém vai vir em pé de guerra até matar todo mundo, né? E aí, voltando a essa história que eu estava contando da minha filha lá com a minha colega, perguntando se eu era calma ou não, quando nós chegamos dentro do carro, ela perguntou assim, mas mãe, você engana direitinho o pessoal lá, hein? Todo mundo acha que a senhora é calma, que a senhora é tranquila. Aí eu falei bem assim, pois é, acontece que lá, quando eu peço alguma coisa para alguém, né, sai tudo na mesma hora. Se eu preciso de um memorando, se eu preciso de um processo, se eu faço, fulano, tal, vem aqui na minha sala que eu tô precisando conversar com você alguma coisa, eles chegam lá. E lá em casa, como é que é? Né? Eu peço um negócio, daqui a pouco eu vou. Cadê uma coisa que era para deixar aqui? Não tá, já pegaram. A gente fica nervosa. Então, quer dizer, todo mundo dentro de casa mostra suas unhas. Você imagine que você está convivendo num lugar onde todo mundo está mostrando as suas unhas. Onde todo mundo está mostrando como que realmente é. Vai sair todo mundo arranhado. Então, é preciso, né, no final, depois de um tempo que está todo mundo arranhado, que um vá também cuidar da ferida do outro. Né? Onde todo mundo vai ali, arranhou, então agora é hora de haver o perdão, de haver reconciliação, vamos tratar a ferida, vamos cuidar dos arranhões. Então é por isso que o perdão é importante dentro da família. Só para concluir, eu vou ler aqui o que está falando aqui. O cristão deve ser imitador de Cristo, que não tendo ofendido a ninguém, mas sofrendo todas as afrontas, perdoou aos que lhe feriam. Ore para que Deus revele qualquer coisa que você tenha feito que machucou ou ofendeu o seu próximo. Comprometa-se a pedir ou oferecer perdão. O fraco jamais perdoa. O perdão é característica do forte. Foi Mahatma Gandhi, da Índia, que falou. Em Efésios 4:32, o versículo que nós lemos logo no início, né? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, Cristo, vos perdoou. Então, meninas, para finalizar nosso expediente, nós somos filhos de Deus. Se Deus
perdoou os nossos pecados, se Cristo morreu na cruz exatamente pelos nossos pecados, por que nós, que somos filhos do Senhor, não vamos perdoar também as outras pessoas? Se o próprio Deus já perdoou aquele que nos magoou, por que nós também não vamos perdoar? Nós somos filhos de Deus, nós temos que fazer exatamente como o nosso Pai fez. Perdoar, mesmo sendo machucado, maltratado, ferido. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil, que você vai fazer. Não. Mas com o Senhor Deus, com o seu amor por Cristo, com a sua decisão em obedecer ao Senhor, nós conseguimos colocar o perdão em prática, tá bom? Então agora vamos orar para finalizar e até a próxima. Obrigada, Senhor, mais uma vez, porque ouvimos a Tua palavra, estudamos e aprendemos contigo. Pai, nós sabemos que o perdão não é fácil, que o nosso sentimento, as nossas vontades querem falar mais alto, mas, Senhor, precisamos da Tua ajuda, do Teu amparo, do Teu conselho, no dia a dia. Primeiro, Senhor, para amarmos aqueles que estão conosco, para que possamos colocar em prática o Teu amor. E depois, Senhor, caso houve ofensa, caso ferimos alguém ou fomos feridos e ofendidos, que possamos perdoar e também sermos perdoados, ó Pai, por aqueles que estão ao nosso redor, que convivem conosco, que sabem exatamente quem nós somos, ó Pai. Por isso eu lhe peço, Senhor, coloque no nosso coração essa vontade não de fazer aquilo que queremos, mas de te obedecer. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.